Miqueias, no capítulo 7. Aleluias. Deus seja louvado. Miqueias capítulo 7, verso 1 diante. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor para ganharmos tempo nesta noite, pois logo após teremos ainda a celebração da Santa Ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vigma, nem figos temporão que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para saque, caça cada um seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Aleluias. Diz para teu irmão: esperei no Deus da minha salvação. Esperei no Deus da minha salvação. Amados e queridos irmãos, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, aleluias, no livro do profeta Miqueias, nós descobrimos algo interessante. Abaixa um pouco só o retorno para mim, meu querido. Está ótimo aí. Aleluias. Nós, amados irmãos, começamos a descobrir coisas interessantes e maravilhosas na vida deste profeta de Deus chamado Miqueias. Amados e queridos irmãos, Miqueias significa positivo, quem é como Deus. Então, só pelo nome dá para a gente entender que ele era um camarada direto, ele era objetivo nas suas palavras, e Deus agora chama Miqueias para poder pronunciar a sua palavra a Israel. Aleluias. Porque, amados e queridos irmãos, nós vimos, segundo a leitura que nós vimos nesta noite, nós vimos as grandes dificuldades em que estava esta cidade. Aleluias. Amados e queridos irmãos, Miqueias, ele era de uma cidade pequena. Miqueias, ele era um homem também do campo, como o profeta Amós. Ele cuidava da lavoura, e o Senhor então traz a Miqueias para poder pronunciar a sua palavra de arrependimento ao povo de Deus. Amados e queridos irmãos, aleluia, Israel, ela estava de uma maneira terrível. A corrupção tinha invadido tanto Israel como Judá, porque o reino estava dividido. Deus então ele traz ordem a Miqueias para poder se opor aos problemas daquele lugar. A corrupção estava naquele lugar. Além da corrupção estava a idolatria, estava a imoralidade, estava o juízo pervertido. Nós vemos aqui que diz que o melhor deles era como ou pior do que um espinho. Então o negócio não estava bonito. Então Deus ele traz o profeta Miqueias da sua pequena cidade chamada Moresete-Gate, ao sul de Judá, e ela ficava também a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Amados e queridos irmãos, pensa comigo bem, uma
cidade do tamanho de Jequitinhonha, vamos fazer um levantamento, uma cidade do tamanho de Jequitinhonha, aí Deus então precisa trazer alguém de lá da roça para poder pregar a palavra ao povo da cidade, porque as coisas estavam erradas, não estavam de conformidade à palavra do Senhor. É isso aqui que aconteceu com o profeta Miqueias. O Senhor disse: olha, Miqueias, larga esta labuta do campo, deixa tudo isso aí, porque eu tenho um negócio agora para tratar contigo, e você vai estar direcionado por mim a partir de agora. E Miqueias então larga tudo o que estava fazendo e obedece e atende ao chamado de Deus. Diz aí para o seu irmão: atende o chamado de Deus. Atende ao chamado de Deus. Você tem atendido o chamado de Deus? Pergunta para o seu irmão. Você tem largado tudo para atender o chamado de Deus? Pergunta para ele. Amados e queridos irmãos, Deus então começa a abrir um leque para o profeta Miqueias, e Deus mostra para Miqueias a situação em que o seu povo encontrava. O povo estava completamente perdido. Um povo que presenciou, viveu as grandes glórias de Deus. Aleluias. Um povo que foi escolhido, separado por Deus, agora estavam de costas viradas para o Senhor. Você já percebeu quando você começa a virar as costas para Deus? Você, quando começa a distanciar das coisas de Deus, o frio, o gelo, ele começa a invadir toda a sua vida, e aos poucos ele vai te neutralizando. Por quê? Porque quando nós não damos lugar a Deus para trabalhar na nossa vida, quem vai trabalhar é o inimigo. Se você não abre o seu coração para Deus trabalhar, quem vai estar trabalhando na sua vida, na vida do outro, não vai ser Deus. Porque Deus, ele não age à força. Deus, ele não chega à força na sua vida. E aqui então, Deus, ele direciona o profeta Miqueias do campo para a cidade. Aleluias. E Miqueias então, amados irmãos, ele começa a condenar a corrupção. Ele começa a condenar os falsos profetas, os sacerdotes ímpios e os juízes corruptos. Quando nós vemos na sociedade, nos noticiários, nós nos deparamos com a corrupção até nos dias de hoje. E tem muita gente grande envolvida nisso aí. Por que, amados irmãos? Porque realmente as coisas contrárias, elas nos conseguem atrair de uma maneira muito rápida. E nós não podemos de forma alguma, sendo servos do Senhor, concordar com as coisas deste mundo. Se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. E Deus, ele quer fazer da sua vida também, assim como fez da vida de Miqueias. Aleluias, abrindo a boca, deixando Deus falar através dos seus lábios, porque você, amado e querido irmão, tem um valor especial. Aleluias, amados irmãos, nós vemos aqui então que Deus trouxe esse profeta contra toda injustiça, levantou esse profeta contra toda opressão e avareza, toda imoralidade e idolatria. Os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, estavam tomados por tudo isso. Os reis daquela época, eles não tinham moral. Mas Deus traz aí a Miqueias, e o profeta Miqueias, ele faz o papel que deve ser feito de profeta. Na leitura inicial nós lemos a palavra de Deus, onde falou da cruz, que cada um deve tomar a sua cruz e seguir a Cristo. A cruz é responsabilidade, a cruz é compromisso. Se não tivermos compromisso e responsabilidade com as coisas de Deus, amados irmãos, nós não vamos alcançar o objetivo maior. Aleluias.
Se Deus deu a você essa cruz, Ele com certeza vai trocar essa cruz sua em uma coroa de glória. Amados e queridos irmãos, nós podemos ver, aleluias, que no ano do rei Ezequias houve um grande avivamento. Ezequias, ele começa a colocar as coisas em ordem, devido às profecias de Miqueias e devido às profecias do profeta Isaías. Aleluias, eles estavam ali profetizando contra os pecados, aleluias, do povo de Deus. Eles estavam ali falando: conserta, porque o inimigo vai invadir este lugar e vai levar todos os cativos por causa da desobediência. Amados irmãos, quando nós estamos em obediência ao Senhor, nós recebemos de Deus tantas maravilhas. Mas quando o homem ele começa a sair dos princípios bíblicos, quando ele começa a sair dos princípios doutrinários, a coisa aperta para ele. Talvez ele não quer que o seu vizinho veja, talvez ele não quer que o seu amigo saiba, mas quando nós que vivemos em oração e vivemos em jejum, nós olhamos a face das pessoas, os olhos dela denunciam a dificuldade e o problema. E nós conseguimos enxergar, não porque nós somos melhor que ninguém, mas quando você tem intimidade com Deus, Deus ele te leva em lugares excelentes para te mostrar as coisas divinas. Aleluia, graças a Deus. Diz para o seu irmão aí, meu querido, abre sua boca e diz para o seu irmão: nada é inútil nas mãos de Deus. Fala bem alto: nada é inútil nas mãos de Deus. Talvez você tenha se sentido assim, talvez você tenha se sentido inútil, talvez você tenha falado: eu não presto, eu não sirvo para mais nada. Mas você tem utilidade nas mãos do Senhor. Tudo que cai na mão do Senhor melhora. Nós vimos quando Davi ele peca, o profeta traz a sentença para ele, e o profeta diz: você tem 3 opções. Qual foi a opção que ele escolheu? Cair nas mãos do Senhor. Porque quando nós caímos na mão do Senhor e arrepende de verdade, Ele tem misericórdia de nós. Mas o homem, ele não tem misericórdia da sua vida. Deus, ele trouxe a Miqueias para pregar para aquele povo, para que aquele povo pudesse se arrepender. Toda vez que o homem se arrepende, irmãos, Deus o levanta. Toda vez em que o ser humano se arrepende, Deus dá ele outra oportunidade, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não se alegra com a morte do ímpio, amados irmãos. E amados irmãos, Miqueias então, ele adverte toda a nação a respeito do juízo divino. Ele abre a boca dele como atalaia do Senhor e vai profetizando e vai falando sobre a sentença. Aleluias. Você está entendendo a mensagem? Dá um grito de glória a Deus. Dá-te aleluia. O cinto apertou aí. Irmãos, estamos debaixo da graça, mas a porta continua estreita. O Senhor não enlargueceu a porta, ela continua estreita. Ela continua estreita. O caminho é estreito. Eu não posso mentir para você. Eu não posso omitir a verdade de Cristo. Aleluias. Amados irmãos, Miqueias ele demonstrou ao povo que os seus pecados provocaram a ira de Deus. Miqueias, onde é que estamos pecando, Miqueias? O que nós estamos fazendo de errado? Miqueias falava: foge da imoralidade,
Deixa a idolatria que está dentro do seu coração. Deixa o juízo pervertido do seu caminho. E amados e queridos irmãos, nós vimos onde há corrupção, há miséria. Onde há corrupção, não há desenvolvimento, não há crescimento. E a nossa vida espiritual com Deus, ela não pode estar corrompida, porque senão nós não vamos conseguir avançar espiritualmente e não vamos conseguir entender as coisas de Deus. Nós não podemos de forma alguma aceitar as propostas do inimigo para a nossa vida. Diz para o seu irmão: não aceite as propostas do inimigo contra a sua vida. Aleluias. Amados irmãos, Miqueias então ele lastima a corrupção da sociedade em que vivia. E eu pergunto para você: tem alguma diferença dos dias de hoje? Não tem. Nós estamos vivendo uma sociedade também que está corrompida. Isso impede você de servir a Deus? Não impede. Porque esses homens aqui do passado, irmãos, eles eram sujeitos às mesmas provações, eles eram sujeitos às mesmas tentações, mas eles escolheram servir ao Senhor. Pelas suas escolhas você é aplaudido. Pelas suas escolhas você é aplaudido. Pelas suas escolhas você é bem-aventurado. O Senhor Jesus apresentara à igreja dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. E quem quer viver deve entrar por esta porta estreita. Ah, Senhor Jesus, nós pulamos na sua presença, nós comemos na sua presença, fizemos milagres na sua presença. A palavra de Deus nos diz que Ele dirá abertamente: eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Aleluias. Irmãos, é difícil santificar? É sim. Se eu falar para você que é fácil santificar, eu vou estar mentindo. Para você viver uma vida santa diante do Senhor, você tem que se esforçar, deve jejuar, ler a palavra, orar, se afastar das coisas que podem tentar te derrubar. Santidade, irmãos, não é você viver com uma cara de delegado fechada, não. Isso não é santidade, não. Santidade não é você fugir das pessoas, não, de forma alguma. Santidade é você poder viver no meio de todos, sem pecar. Jesus, ele viveu no meio de publicanos, pecadores, fariseus, mas ele não pecou, pois ele veio salvar o pecador. Ele veio salvar você, ele veio salvar a mim. Ele veio trazer vida àquilo que estava morto. Amados e queridos irmãos, o país estava dividido. Israel tinha dividido o reino do norte, o reino do sul. E o profeta Miqueias, ele estava direcionando esta palavra aos dois reinos. Aleluias, graças a Deus. Irmãos, a capital ali de Israel era Samaria, Judá era a capital de Jerusalém, e todas as duas estavam se corrompidas. Deus, ele sempre está enviando profetas. Deus, ele sempre está enviando para você o escape. Deus sempre está abrindo para a sua vida uma porta. Talvez os problemas da vida não tenham permitido você enxergar esta porta de escape. Aí é hora de você clamar ao Espírito Santo, para Ele poder mostrar para você a porta de saída. Miqueias, irmãos,
Ele pronuncia aqui no versículo 7, com toda veemência: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ele está mostrando para mim e para você, irmãos, que o Senhor também vai ouvir você na sua luta, na sua provação, na sua dificuldade, no seu problema. O Senhor vai atender o seu clamor. Aleluia, Jesus. Deus vai atender o seu clamor. Diz para o seu irmão: Ele vai atender o seu clamor. Aleluia. Amados irmãos, aleluias, nós vemos aqui Miqueias. Ele olhou para além do castigo que viria sobre Israel, e ele consegue enxergar, aleluias, o Messias. Ele consegue enxergar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós vimos em Miqueias, no capítulo de número 5, no versículo 2, ele profetiza sobre o nascimento de Cristo, o reino justo. Ele enxergou, irmão, para você entender, aquele que vive direcionado por Deus, ele enxerga além. Enquanto muitos estão enxergando essa parede aqui, outros estão enxergando além. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai me levar nos 4 cantos da terra para pregar a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai bradar na minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai salvar a minha casa, a minha família. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir os propósitos dele na minha vida. Você deve, irmão, pensar grande. Você deve pedir coisas grandes. O Deus que nós servimos não é pequenino. O Deus que nós servimos, aleluias, é um Deus enorme, cheio de poder, de glória. E Ele provou o seu amor para conosco. Ele prova o seu amor até hoje para nós, porque Ele veio restaurar. E a função de Miqueias agora era restaurar através da palavra. Ele estava ali denunciando o pecado de Israel e de Judá, para que eles se arrependessem, para que eles reconhecessem que realmente eles estavam em desobediência e precisavam da bênção do Senhor. E a bênção do Senhor está tão perto de nós, mas às vezes, por causa de uma coisa tão boba, talvez uma coisa que não tem importância para nós, mas para Deus faz diferença. Deus, Ele diz: eu não vou liberar essa bênção agora, eu vou esperar Ele consertar. Quando Ele estiver preparado, eu vou dar essa bênção. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que recebem a bênção do Senhor e muitas vezes desviam da presença do Senhor. O povo de Israel está aqui. Eles receberam a bênção do Senhor, foram habitar na terra prometida, onde manava leite e mel. E eles perdem a bênção. Eles não deram ouvido à voz do profeta. Eles desobedeceram a voz de Deus. E o Senhor permite então que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Irmãos, nós não podemos voltar para a Babilônia. Babilônia é o mundo. Nós vivíamos, irmãos, jogados. Nós não tínhamos perspectiva de vida, porque estávamos escravizados por Babilônia. O mundo, irmãos, o mundo, ele é o maior inimigo do crente. Sabia disso?
Sabe por quê, irmão? Porque aquele crente que começa a concordar com as coisas do mundo, ele começa a aceitar gradativamente aquilo, vai receber, apaga o amor do coração. Você pode ver, sempre que você está um pouco de falha com Deus, Deus sempre está levantando alguém para ir na sua casa. Deus sempre está usando de misericórdia, envia alguém, fala: minha serva, meu servo, eu quero te usar. Deus sempre está enviando um recado para você. Deus sempre está usando os profetas para falar com você, porque Deus não quer o seu mal, irmãos. Deus, Ele não quer o nosso mal, mas o homem, ele sempre está procurando o mal. Você vê que a declaração do profeta Miqueias no capítulo 7, no versículo 4, o melhor deles é como um espinho. Imaginou? O melhor ser como um espinho. Agora imagina o pior, como é que não era? Era o espinheiro completo. Aleluias. Mas Deus está presente, irmãos, na sua vida. Não importa a prova que você está passando, a sua luta, a dificuldade, o que importa é mesmo você no meio de uma geração corrompida, fazer a diferença que Deus quer. Deus quer que você seja profeta do século 21. Deus quer usar você para trazer vidas para a presença dEle. Aleluia. Quando nós vimos a palavra de Deus, aleluia, no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, aleluia, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Já imaginou? Você é como um astro no mundo, porque a luz de Cristo está brilhando sobre a sua vida. A luz de Cristo está brilhando sobre você. Se coloca de pé nessa noite. Eu não vou prolongar, pois temos a Santa Ceia ainda, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero nesta noite saber, aleluias, onde está você que ouviu essa palavra e quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Vem cá à frente. Você que quer reconciliar com o Senhor, vem cá à frente. Aleluias. Jesus, Ele corrige a quem Ele ama. Jesus, Ele quer bem o seu povo. Vem cá à frente, você que quer receber a Jesus como Salvador. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou contar até 3. 1. Jesus te ama. 2. Ele está esperando você decidir a sua vida. 3. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Você que está fraco na fé, vem à frente, eu quero orar por você também. Não havendo mais ninguém, eu não vou insistir. Que Deus possa dar a você uma segunda oportunidade no nome de Jesus. Eu quero dizer para você: eu sou inocente do seu sangue. A palavra do Senhor foi pregada. Aleluias. Que essa semente que caiu no seu coração, ela possa crescer e frutificar para a glória de Cristo Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Se ponha de pé, fique de pé, ainda nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor.